Isso aí, gente. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, vou reforçar aqui o tema da mesa, né? Cozinha mineira autoral, sabores, ingredientes e inovações. A mesa anterior, que aliás foi incrível, né? É uma honra para mim estar assistindo isso tudo, né? Como o Marcelo disse, a gente na Cumbuca, a gente está se dedicando a construir e espalhar um conteúdo diverso sobre gastronomia e cultura alimentar em Minas Gerais, com a ajuda de todos vocês, de todos os chefes, para todo mundo aqui. Eu fico ligando, mandando WhatsApp, enchendo a paciência. Como você manda um WhatsApp para uma chefe de cozinha na hora do almoço? Só um maluco como eu mesmo. Mas, enfim. É tudo em busca da informação. E a gente está aqui em busca disso, né, da gente pensar juntos sobre esse tema. Cozinha mineira autoral, a mesa anterior deu uma pontadinha sobre esse assunto, e aqui, essas 3 pessoas que estão aqui, que são incríveis, e a gente agradece de antemão, são pessoas que estão fazendo trabalhos autorais, né, a partir desse lugar, que é a cozinha mineira. E a gente vai conversar com eles para entender como que isso é possível. Olha, o tema, né? Sabores, ingredientes e inovações. Essa mágica de pegar uma comida, uma cozinha tão tradicional como a mineira, e criar uma cozinha contemporânea, uma cozinha que ela mexe conosco por outros caminhos, né? Com outras emoções. Então, temos aqui o Thiago Medrado, o Caio Soter e a Juliana Duarte. Não vou falar muito deles, eles mesmos se apresentam e a gente vai conversando e depois a gente conta com a participação de vocês. Eu queria pedir para vocês, primeiramente, para cada um se apresentar e falar o seu ramo de atuação. Uma outra coisa que eu acho interessante é que cada um tem atualmente um restaurante em bairros diferentes aqui em Belo Horizonte, todos lotados, que é uma alegria, né? Todos bastante movimentados. Eu fui recentemente nos 3 restaurantes e, felizmente, assim, o trabalho deles está tendo o reconhecimento das pessoas, que isso é muito importante, né? E são pesquisadores, né? Além de cozinheiros, cozinheiras, são verdadeiros pesquisadores. Então, eu acho que a primeira pergunta, além de cada um se apresentar, seria pedir a vocês que falassem um pouco sobre qual é o trabalho de vocês, como que esse trabalho se performa dentro dessa cozinha mineira. Que cozinha mineira é a que vocês acreditam nesse recorte contemporâneo? Você podia começar, Thiago? Claro. Então, boa tarde para todo mundo. Sou o Thiago, acho que é uma honra, né, estar aqui, ser convidado. Eu que tenho um restaurante há pouco tempo. A gente abriu no meio da pandemia, como delivery. Nunca tinha trabalhado com delivery na vida. E já abri de cara tendo que ser exclusivamente no delivery. Mas aquela coisa, né? Tentando colocar tudo que a gente aprendeu e aquele afã, né? Poxa, tanto tempo a gente rodando várias cozinhas, aprendendo. Agora é hora de mostrar trabalho, né? E, bom, sou o chefe do restaurante Noca. A gente fica ali no bairro Floresta. Tem um pouco mais de um ano, né? Que nem falei, a gente abriu na pandemia. A gente é uma cozinha que é essencialmente uma cozinha de ingrediente, em que a parte essencial da nossa construção de sabor é o uso da brasa. Então, eu trabalho com pequenos produtores agroecológicos, frequento as feiras urbanas e já conheço todo mundo dos produtores ali na Feira da Agricultura Urbana, ali atrás da Prefeitura, Feira Terra Viva. É até bom que eu já chego assim, eu já tenho meu WhatsApp, falo assim, ó, chegou tal coisa, não sei o quê. E trabalho com um cardápio muito dinâmico por causa disso. A gente trabalha sempre sob a demanda do fornecedor, nunca eu chego com a demanda para eles. Então, igual hoje, por exemplo, a gente abre sempre de quarta a domingo, então hoje teve serviço do almoço, a gente já tinha um prato que vamos colocar, porque sai menos prato vegetariano durante o dia, não sei o quê. Colocamos, já acabou, já estamos pensando que prato que nós vamos servir de noite. Aí, antes de vir para cá, eu estava tendo uma ação lá no restaurante, tendo que criar prato e pensando se tem que chegar a tempo, senão perca a hora do painel. Então, eu acho que é nesse lugar assim, que a gente
que a gente entra enquanto cozinha mineira 2.0, né? Uma coisa de repensar, assim, é muito repensar o que é o ingrediente do nosso solo, o que é o nosso sabor, que às vezes a gente tem como um lugar afetivo, mas que não está naquele uso do restaurante, que o cliente vai achar inusitado. Né? Que eu, por exemplo, sou do interior, sou do norte de Minas, sou de Janaúba. E fui lá há mais ou menos um ano atrás, já naquela coisa, não, estou no restaurante, preciso dar uma pesquisada, e fui numa feira lá. Cheguei lá na feira da cidade, só tinha alface e tomate. Eu, gente, mas vim aqui atrás de umbu, vim atrás de... Ah, não, mas isso é mato. Mato não vende, todo mundo tem mato em casa. Eu falei, mas é o mato que eu quero. É com o mato que eu trabalho, então eu acho que o Noca, ele se coloca muito nesse lugar, assim, sabe? Tem uma produtora nossa, que é o Sítio Bonobas, que são as meninas, que, inclusive, estava o pessoal falando de Viçosa, que elas eram alunas da Federal de Viçosa, que montaram um sítio de produção agroecológica, e vira e mexe, elas falam assim, tem tal coisa que vai perder, tem tal coisa aqui que o vizinho falou que deve ser bom. Aí eu falei, manda que a gente testa. Nosso cardápio permite isso, nossa dinâmica permite isso, então... Às vezes dá errado, às vezes dá certo, mas é aquela coisa, né? Vamos sempre criar, vamos sempre testar. Acho que essa é a parte mineira da nossa construção. E aí, claro, né? Quando a gente fala de técnica, quando a gente fala de sabores, a gente tem toda uma bagagem que vem junto disso, mas quando a gente fala de ingrediente mineiro, não tem como, né? Você pode usar uma técnica japonesa, você pode usar até um ingrediente japonês, mas fazendo uma folha de batata doce na brasa é um sabor nosso. Você não vai descaracterizar a cozinha sendo menos mineira por isso. Né? Então, acho que esse é o lugar que a gente está, assim, muito de descoberta, sabe? Todo dia é um desafio para a gente de como fazer isso, como construir o sabor a partir desse ingrediente. Às vezes, um novo uso para um ingrediente já comum. Né? Um ingrediente, por exemplo, que lá no restaurante a gente usa sempre na brasa e a galera fala, não gostava disso, aqui eu como. É a coisa que a gente mais ouve lá, isso é muito bom. É o chuchu, por exemplo. O chuchu que a gente conhece como não tem gosto, não tem graça. Vai lá no Noca que vocês vão provar um chuchu legal. E também provar vinagrete de feijão fradinho, arroz de abóbora, peixinho da horta, não tem isso tudo lá? Gente, recomendo, viu? Os 3 restaurantes, mas vamos chegar aos outros. Juliana, sua vez. Gente, a Juliana Duarte, ela é a chefe à frente lá do Cozinha Santo Antônio. E a Juliana também é historiadora, então frequentar o Cozinha Santo Antônio é também uma aula de história, assim, porque tudo ali tem uma história, né, Ju? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, na sua perspectiva, que cozinha mineira autoral é a linha que você quer seguir e que você acredita. Então, né, você já me apresentou e antecipou isso, né? Eu me formei em História, trabalhei muito tempo nessa área, em pesquisa, e depois dei uma voltinha na publicidade, onde eu fiquei quase 20 anos. E aí eu decidi, eu fazia feiras, fazia alguns eventos, e eu decidi estudar gastronomia, né? Achei isso uma coisa importante, porque eu pensava assim que se eu fosse ir para o mercado, eu não queria ir sem estar preparada, né? Sem entender dos processos, sem entender o que é fazer a gestão de um negócio e tal. E eu fui meio assim, vamos ver o que vai acontecer. E o que aconteceu foi que a gastronomia foi tomando um espaço enorme na minha vida mesmo, né? E eu fui ficando cada vez mais apaixonada, porque eu acho que é uma coisa mesmo de paixão, né? Você começa a sentir até uma sensação física, assim, né? De querer ir, de querer cozinhar, de querer descobrir. E aí eu decidi que eu ia sair mesmo da publicidade. Eu trabalhava numa grande agência aqui, que é a Lapissaro.
E preparei minha saída e ainda ia achar que eu ia ainda ficar 6 meses sentando as coisas na minha cabeça. Mas eu achei um imóvel, né, que eu acho que muito emblemático, né, num bairro com o qual eu tenho muito carinho, que é o bairro Santo Antônio, né, um imóvel de esquina, né. Então eu falei, nossa, se eu não pegar esse lugar agora, não sei nem se eu vou abrir um restaurante, né. Foi uma coisa muito, muito assim, eu olhei e falei, nossa, eu quero. E aí eu aluguei, né? Fiz também uma exploração no lugar para ver, por exemplo, lá tinha um piso horroroso, aí eu queria saber se embaixo desse piso tinha o piso anterior. Tudo isso assim, até eu decidi que realmente estava tudo certo. Né? Aí escolhi o nome, achei que tinha que ter essa marca, né, do lugar onde que a gente está inserido. Né? Achei importante também ter Santo Antônio no nome do restaurante, porque eu não queria chegar ali e não estar relacionado com aquele espaço. Né? E aí apareceu, então, né, começou a Cozinha Santo Antônio 40 dias antes de ser decretada a pandemia. Né? Então, foi uma coisa muito, assim, meio assustadora. Eu acho até que, assim, eu digo que eu tive até uma sorte, porque eu acho que se eu não tivesse aberto naquele momento, não sei nem se depois eu abriria. Né? E também, como eu não estava com as coisas muito estruturadas, foi relativamente fácil reconstruir a rota. E o que aconteceu também foi que, na hora que eu comecei a estudar a gastronomia, eu pensei assim, nossa, eu tenho que voltar para a história, porque não tem como a gente, em Minas Gerais, né, fazer, quer dizer, tem como, né? Mas, assim, para mim, eu não acredito que tenha como estar em Minas Gerais e não olhar para a nossa história, né? Porque nós somos um estado que a comida faz parte da nossa identidade, né? Assim, eu acho que ela gera relações de pertencimento entre a gente, né? Assim, você começa a conversar, você vai falar do ora pro nobis ali na cerca, você vai falar, né, do quiabo, você vai falar do angu, não tem jeito, né? Assim, é uma coisa que é a nossa cara, né? Assim, a nossa raiz está muito ligada à forma como a gente come, com a forma como a gente cozinha, né? As nossas técnicas, o jeito de fazer, o jeito de receber. Então, eu vejo muito que, para mim, assim, né, do meu ponto de vista, a cozinha mineira ela é muito mais do que o prato que a gente serve. Né? Ela envolve várias outras coisas. Então, eu também, assim, às vezes eu era meio pressionada logo que eu abri, mas você vai cozinhar, o que você vai fazer? Que restaurante que é esse? Qual que é o conceito do seu restaurante? E isso me deixava até aflita, né? Porque eu falava assim, gente, eu não quero falar que eu faço um restaurante de cozinha mineira, porque existe um estereótipo do que é um restaurante de cozinha mineira. E eu não queria me encaixar nesse lugar, porque eu queria também ter liberdade. Né? Se eu pensava, nossa, eu quero fazer tantas coisas, não quero, não quero entrar nessa caixinha que existe de cozinha mineira, né? E que é falada e propagada. Aí eu comecei a usar, é uma cozinha faço comida variada, cheia de mineirice. E eu fui vendo assim ao longo desses, né, agora tem quase 2 anos que eu tenho restaurante, como que a coisa é quase que organicamente o conceito da cozinha está se desenhando, né? Que eu acho que hoje eu fico muito à vontade para falar assim, eu faço uma comida mineira, né? Ela é mineira, não tem como não ser, porque a gente trabalha lá hoje, assim, eu posso dizer que 85% dos ingredientes que a gente trabalha são ingredientes orgânicos, né, que vêm de pequenos produtores, de agricultura familiar. Né? Então, as meninas da Bonopus também são fornecedoras, e elas são... Nossa, toda vez que eu olho para elas, eu fico assim, gente, encantado com elas, porque agora elas têm uma Kombi. Antes elas chegavam lá dirigindo um caminhão. Aí um dia a Pamela falou assim comigo, você não conta para minha mãe que eu dirijo caminhão, não. Está bom, vai ser segredo. E elas chegam cada dia com uma coisa. Essa semana elas chegaram lá com um ramo de Maria Gorda, né? Elas chamam de bedroegão. Mas aí eu tenho um filho que também gosta dessas coisas, pronto, falei, é Maria Gorda. Um negócio lindo, né? Um ramo lindo, nem está lá enfeitando os pratos. Então, essa relação com esses produtores ela é fundamental, porque eles trazem para a gente muita inspiração, né? E todo dia uma coisa nova, que a gente não está habituado. Né? Por exemplo, o umbigo de bananeira, que eu também, assim, né? Eu sou de Belo Horizonte,
Então, assim, eu não tenho muita poesia nessa coisa do interior, porque eu sou daqui. Meus pais são daqui, meus avós, meu avô veio de Ouro Preto para Belo Horizonte, na mudança da capital. E minha avó, que é uma virginiana, assim, ela viveu longamente, ela morreu com 105 anos, e ela não tinha a menor nostalgia. Então, assim, quando perguntava para ela do passado, ela falava, minha filha, era horrível, uma poeira danada. Eu levei ela um dia numa exposição lá no Museu Abílio Barreto, de Belo Horizonte e tal, saída, eu falei, vó, e aí, gostou? Aí ela falou, foi mesmo que abrir as portas do Bonfim. Então, não tem essa coisa, né? Então, se eu me conectei com o interior, mais velha já, assim, né? Porque dentro desse ofício de historiador eu viajava muito, né, para fazer pesquisas e tudo, então viajei muito pelo interior de Minas. Antes de abrir o restaurante também eu fiz algumas viagens, fiz uma viagem linda pelo Jequitinhonha, fiquei um tempo lá num turismo comunitário. Então, assim, todas essas coisas, né? Viajei, uma época eu fiz uma pesquisa para um documentário sobre o Grande Sertão Veredas, por um projeto do Pedro Bial. Então, já fui muito para o sertão. Então, assim, todas essas coisas foram me impregnando de Minas Gerais, mas coisas que vieram depois, né? Eu tenho, por exemplo, já vou fazendo uma outra parte com um livro, que eu tenho um prato lá no restaurante que se chama Minha Vida de Menina, né? Que foi até o que hoje você me ligou na hora do almoço, né? Passou o WhatsApp, né, rapaz? Você viu que eu mesmo já me entreguei. Foi. Mas tudo bem, sem Um problema. pedido público de desculpas. Bobagem. Mas nesse livro, que é um livro que chama Minha Vida de Menina, é um diário de uma menina que viveu em Diamantina, no século XIX, e eu li esse livro várias vezes quando eu era criança, assim, justamente porque eu ficava encantada com aquele mundo, né, do interior, das fazendas. Então, assim, isso é muito interessante, assim. E a gente que mora em Belo Horizonte, né, o Flávio falou uma coisa importante aqui, que, de qualquer forma, todo mundo que é de Belo Horizonte tem muitas influências do interior, porque assim, do lado da minha casa morava uma família de Pitangui e a comida era a comida mais cheirosa do quarteirão. Assim, até hoje eu lembro do aroma que saía da comida dele. Depois eu fui comer piqui porque eu tinha uma grande amiga de Montes Claros. Então, assim, a gente vai também conhecendo as coisas por meio dos amigos, dos vizinhos, das relações, né? Então, assim, a comida mineira que eu quero fazer e que eu faço lá no restaurante, eu acho que é muito isso, assim, também. Dia de semana, a gente faz a comida de casa. Eu falo, né, que é igual a comida da casa da gente. Então, todo dia tem arroz com feijão. Eu faço questão de buscar um feijão que não é o feijão que a gente compra, né, ensacado. Então, cada hora eu vou, caço um feijão num canto, no outro. E, no final de semana, eu faço uma comida mais elaborada, que eu acho que aí que eu fiquei muito pensando também, assim, o que é comida autoral? Será que eu posso dizer que eu faço uma comida autoral? Né? Acho que essa distinção também é importante de ser feita, assim, que a comida autoral no sentido assim, de que é uma leitura que eu faço, né, de uma visão que mistura as minhas experiências com o que a gente sabe que estão nas raízes da comida mineira, né? Mas eu não faço alta gastronomia. Eu acho que eu tenho uma simplicidade no meu restaurante que não é isso, né? Assim, eu acho que é uma coisa simples. Mas se eu entender, né? Se a gente entender que a comida autoral está relacionada com isso, com essa leitura, com a visão, com o desejo de oferecer uma experiência especial para as pessoas e tal, aí sim eu faço uma comida autoral, né? Sim. Acho que a partir do momento que você faz esse trabalho de pesquisa, de resgate, né, vamos colocar aspas assim, mas que é isso, de trazer o que está meio esquecido, Sim. apresentar isso para um novo público, isso não deixa de ser uma recriação, né? Eu entendo isso como uma assinatura, né? Com certeza. E vamos agora ao Caio Soter, querido, que eu acho que uma coisa que os une também é que são todas casas que abriram há pouco tempo, né? Isso também é um recorte interessante, assim. Tomara que seja uma tendência, né, dessas casas, várias casas pipocando pela cidade, por outros lugares, que tenham esse acento autoral mineiro. Então, Caio, queria que você se apresentasse. O Caio abriu há pouco tempo o Pacato, se você puder falar um pouco do restaurante. E também essa pergunta que eu fiz para eles também que cozinha mineira autoral é essa que você acredita? Lá no seu restaurante tem uma narrativa incrível sobre comida de quintal. Não é isso? Você podia falar um pouco? Exatamente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Rafa, Cumbuca, né?
e a Belotour também, e a Vals por patrocinar esse evento. Essas iniciativas são extremamente importantes. E obrigado a todo mundo que está aqui, dedicando um pouquinho do tempo de vocês para ouvir a gente conversar. Bom, eu sou o Caio, eu sou aqui de Belo Horizonte, também sou igual a Ju, não tenho memórias do interior, apesar de falar sobre o interior o tempo todo no meu trabalho, né? E aí, eu hoje chefio 2 casas aqui em Belo Horizonte, o Jardim, que fica ali no São Bento, que tem uma pegada um pouco mais comercial, né, e um pouco mais ampla, porque a gente faz comida brasileira no geral, né, eu não classificaria como mineira, né, a gente tem coisa do mar, a gente tem coisa do Nordeste, a gente tem coisa do Sul. Hoje a gente tem um cardápio que a proposta é homenagear pratos icônicos do Brasil. Então a gente tem uma galinhada, que é um ícone de Minas Gerais, mas a gente também tem uma versão de um arroz carreteiro, uma versão de muqueca, né? E recentemente eu abri o Pacato, que é um restaurante de cozinha mineira contemporânea, mas lá a gente faz um estudo um pouco mais recortado da cozinha mineira, né, que é a cozinha de quintal. E aí é engraçado, né, um cara de Belo Horizonte falando sobre cozinha de quintal. E esse quintal mineiro sempre me encantou muito. Eu já centro minha pesquisa sobre cultura alimentar mineira nesse tema há uns 3 anos. E esse quintal é predominantemente do interior, né? Esses quintais do interior, eles existem até hoje. E a cozinha de quintal, para quem estivesse perguntando o que é cozinha de quintal, né? Porque a maioria das pessoas não sabe, a gente vive numa bolhazinha de quem estuda gastronomia, mas o grande público não sabe. Então, lá no Pacato, a nossa missão é contar um pouco dessa história para as pessoas todos os dias. A cozinha de quintal é aquela cozinha de origem da cozinha mineira, né? Quando a gente viveu aqui a época da exploração do ouro, quando as Minas Gerais foram descobertas, né, e todo mundo veio para a mineração, a gente teve uma crise de abastecimento muito grave no estado, porque toda a mão de obra estava empregada na extração do minério, né? Não tinha ninguém para plantar, não tinha ninguém para tratar de animais, não tinha ninguém para produzir alimento. E, na verdade, não tinha nem gente, né? Teve que vir muita gente de fora para dentro do estado. Então, a gente, mesmo se aquelas pessoas fossem para o campo plantar, a gente não teria comida para dar para todo mundo. E aí sobrou a missão aí para as mulheres de ter um quintal ali no fundo de casa, que elas iam plantar, ter um roçado ali com milho, feijão, criar umas 20 galinhas, sei lá, um porco para matar no final do ano, né? E aí, a partir dessa missão das mulheres de dar comida para suas famílias, né, dessa pobreza, a gente foi desenvolvendo a nossa cultura alimentar. E a gente foi descobrindo algumas riquezas que hoje a gente tem, né? A gente aprendeu como que pega um porco e conserva ele o ano inteiro, né? Que a gente faz defumado, linguiça, carne de lata, né? Porque um porco, quando você mata ele, você tem lá uma família e não tem geladeira, você tem que fazer ele durar o ano todo. A gente aprendeu a importância das verduras verdes escuras, né, para reposição proteica, a importância do consumo de miúdos. E, a partir daquela miséria toda, a gente conseguiu construir essa riqueza que é a cozinha mineira, que é um dos grandes motivos pelo qual a gente é reconhecido no país todo e até fora do país. Então, lá no Pacato, a gente tem essa missão de ressignificar um pouco qual que é o verdadeiro ouro de Minas Gerais, né? Aquele metal amarelo, a gente costuma dizer que ele nunca foi nosso, ele sempre foi para fora. Hoje em dia mudou o metal, mas continua indo para fora. Nossas montanhas continuam sendo dilapidadas, mas todo mundo preocupou muito com o que estava lá muito embaixo da terra, mas a própria terra, ela sempre nos deu o verdadeiro ouro de Minas Gerais, né, que é o ingrediente que o Tiago diz. E com esse ingrediente, a gente desenvolveu o nosso saber, né, o nosso saber culinário, o nosso saber de como lidar com aquele ingrediente, de como nutrir nossas famílias. E esse saber, ele aqui, diferente quando a gente vai para a Europa, lá para a França, para a Itália, a gente não codificou isso, né? A gente
pega lá o Guia Culinário do Escoffier, né, que é a Bíblia da cozinha francesa, e tem lá escrito assim, eu sempre gosto desse exemplo porque ele é muito icônico, assim, tem lá no capítulo de cocção de favas, tem a instrução que você não deve adicionar sal na água na hora que vai cozinhar a fava, porque senão vai demorar mais para a fava chegar ao ponto. Mas você não precisa ler o Escoffier, sua avó fala com você que você não pode pôr sal na água do feijão. Então, apesar desse nosso saber ser transmitido muito mais de forma oral do que via codificação literária, esse saber está aí. Né? Esse saber está em todo quintal, em toda fazenda, em todo interior, em toda cozinha de apartamento aqui em Belo Horizonte também, né? Porque a gente recebeu isso nos últimos 120 e poucos anos da nossa cidade. Então, esse resgate é a coisa mais importante que a gente tem que fazer né, para a gente ter cada dia mais orgulho da nossa cozinha mineira. Então, o meu trabalho hoje consiste em pegar esse saber antigo, né, que está aqui até hoje, e apresentar de uma forma diferente, com o meu olhar. Né? E aí, esse questionamento que a Ju falou de, pô, cozinha autoral, o que é cozinha autoral? Né? Eu acho que todo chefe de cozinha, quando vai assinar um menu, entra nessa noia também. Acho que hoje em dia ninguém inventa mais nada. Eu acho que quando eu morrer, se eu tiver inventado um prato, eu vou ser extremamente grato, e super feliz, atingir minha missão. Né? Inventar um prato é tipo o cara que inventou o molho bechamel. Isso é inventar um prato. Agora, eu pegar o molho bechamel e montar de um outro jeito, isso não é invenção. Mas a autoralidade, né, eu acho que tem muito mais a ver com o nosso olhar sobre a comida. Isso é fazer cozinha autoral, é pegar um prato e apresentar, olha, esse é o meu olhar sobre a vaca atolada, esse é o meu olhar sobre a galinhada. Então, assim, esse olhar é muito importante, mas eu sempre gosto de falar que eu realmente não invento nada e o meu trabalho é de resgate e de pegar toda essa invenção que veio para trás da gente e valorizar ela. Né? Eu falo que eu pego pratos tradicionais e eu coloco uma roupa de missa nele. Bota a roupa de domingo e vai estar bonito pra caramba, vai estar de um jeito que você nunca imaginou. Mas quando você colocar na boca, vai ser frango com quiabo. Né? Vai ser isso. Não vai ser nada de escalafobético. Nossa Senhora, isso saiu de um filme do Star Trek. Não é isso, né? Mas colocar uma roupinha de missa, deixar mais bonito, deixar de um jeito que a gente nunca viu e deixar à altura do que ele merece. Né? Assim, pontuando, isso é muito importante da gente dizer, que todos esses pratos que a gente reverencia, na cozinha brasileira toda, não só mineira, eles não são pratos criados por uma pessoa. É diferente quando a gente vai lá para a França e a gente vê, e tem a história, tipo, o cara que criou o bife Wellington, para o Duque de Wellington, e tem aquela história toda. Os nossos pratos da cozinha brasileira são pratos criados por mulheres, principalmente, que estavam ali tentando alimentar as suas famílias. Isso na cozinha mineira, baiana, capixaba. A cozinha brasileira toda ela não foi criada por nenhum chefe de cozinha. Não tem nenhum chefe de cozinha que chegou e, tipo, eu criei a feijoada. Né? Então, é muito importante a gente criar, a gente inovar, a gente usar a nossa criatividade, mas lembrando que essas pessoas que vieram para trás da gente, elas precisam ser muito respeitadas pelo trabalho que elas fizeram. Né? Então, eu acho que antes da gente achar que a gente está inventando alguma coisa, o trabalho de historiador, né, da Ju aí, meu como pesquisador, do Tiago, de todos os cozinheiros aí, ele tem que ter sempre como norte esse respeito aí. Respeito às tradições, né? É isso. Queria que a gente conversasse um pouco sobre ingredientes. Tem um caso lá na Cumbuca, há pouco tempo a gente estava fazendo uma pesquisa sobre ingredientes e aí chegamos em cambuquira. Cambuquira são ramas da abóbora, né? Uhum. E que no interior se comia muito cambuquira, de várias formas possíveis, e eu fui atrás para ver como que isso aparecia aqui em Belo Horizonte. Aliás, ontem se falou em algum momento aqui que, infelizmente, a gente está perdendo, né, vários ingredientes, a gente está perdendo esse hábito de comer. O Thiago citou um exemplo aí. Então,
Aí eu não encontrei, no tempo que eu tive de pesquisar, eu tive dificuldade de encontrar cambuquira aqui em Belo Horizonte. E fui encontrar num restaurante super chique em São Paulo. Aí eu falei, tá, que pena, assim. Mas eu queria, então, a partir desse exemplo, saber de vocês, ô Ju, primeiro, como que é essa busca pelo ingrediente? Porque para vocês desenvolverem o seu trabalho, vocês dependem também dos ingredientes. Como que é essa busca pelo ingrediente? Quais obstáculos? Como que você supera esses desafios? Então, eu acho que assim, as dificuldades que a gente tem é justamente ter acesso, né? Por isso essa importância da gente ter uma rede de fornecedores, de produtores, né? Não vou nem chamar de fornecedores, de produtores que contribuem para isso, né? E assim, e não é só um, né? Tem que ser vários. Por exemplo, eu tenho um ingrediente que eu conheci ele, que é maravilhoso, que é o mangarito. O mangarito ele é um tubérculo, né, que ele fica ali É um entre... mini cará, né? ele fica entre o cará e a batata, né? E aí eu conheci ele primeiro lá no Mercado Central, e aí, com conversas e tal, eu descobri uma fazenda no sul de Minas, que eles produzem muito mangarito e tal, fui pesquisando. E você vai entender por que ele desapareceu. Primeiro, porque ele é desse tamanhozinho, assim, uma coisa Dá um muito trabalho para pequenininha. cozinhar, né? Dá um trabalho danado para cozinhar, para você tirar a casca. Então, assim, ele não é produtivo. Né? Então, por isso, ele foi sendo substituído por outros alimentos, batata, inhame, tudo que você consegue produzir em grande escala. Né? Então, acho que essa história está muito relacionada ao sistema que a gente vive, né? O sistema capitalista, que as coisas têm que ser rápidas, tem que dar muito. O arroz é um outro exemplo. Por exemplo, o arroz vermelho. Eu trabalho tem um prato lá que a gente usa o arroz vermelho, que vem lá de Jaboticatubas, né? E aí a gente tem registros da existência desse arroz vermelho aqui, anterior ao arroz branco, que veio depois da Carolina, né, da América do Norte. Por que também que ele foi desaparecendo? Por questões de produtividade, né? E também porque eu acho que, né, existe uma imagem que a branquitude, né, que aquele outro branquinho e tal, igual açúcar refinado e tudo, tinha muito mais aceitação no mercado e muito mais produtividade. Aí desapareceu o vermelho. Né, e aí ficaram ilhas, né, que conservam isso na região do Maranhão, onde ele é muito cultivado, e aqui eu não sei, não consegui, eu não tenho rastreamento disso para dizer por que ele, aqui nessa região, né, de Jaboticatubas, tem várias famílias que cultivam esse arroz. Né? Então, eu acho que é muito isso, assim, é muita conversa, muita gente buscar, às vezes você acha uma referência. Assim, eu uso muito por essa minha relação com a história. Né? Eu estou fazendo um mestrado lá na UFMG, na área de História da Alimentação, né? Que eu estudo o livro Feijão, Angu e Couve, do Eduardo Frieiro. Então, eu estudo a cozinha mineira a partir desse livro. Né? E é uma boa discussão essa também. Né? O que é a cozinha mineira? Né? Porque o Eduardo Frieiro, ele começa o livro dele e termina com uma pergunta. Né? Primeiro, ele começa com a pergunta se os mineiros comem mal, que é um diálogo que ele estabelece com outro livro do Tristão de Ataíde, que ele fala que os mineiros não comiam bem, no sentido assim, eles tinham tanto... Vou lembrar a citação exatamente, mas dizendo assim que o apreço do mineiro pelas coisas do espírito era tão grande que eles desprezavam a comida. Então, é um negócio assim, né, que hoje, para a gente olha e fala assim, nossa, como é que esse cara, de onde que veio essa ideia dele? Que eu acho que aqui mineiro só pensa em comida, né? O tempo inteiro. Se você vai na casa de alguém, se você não comer uma coisa, né, se você não aceitar o que a pessoa te ofereceu, a pessoa fica ofendida. Se né? não Tudo repetir assim, o prato, você fica chateado, né? Então, assim, é estranho, né? E ele termina dizendo que existe uma comida, aí ele faz, né? Não vou falar isso aqui, porque é muito longa a história dele delimitando o que é mineiro, e no final ele termina falando que existe uma comida mineira, e ele diz muito mineiramente que sim e não. Né? Então, eu nem sei porque eu entrei para esse assunto. Mas eu acho que é interessante, ele fala, o título do livro, né, Feijão, Angu e Couve, que ele fala muito sobre esses 3 ingredientes, que inclusive, dando um spoiler para quem for, é o primeiro tempo do menu degustação do Pacato, é um prato inspirado exatamente nesse livro, né? Feijão, angu e couve, são 3 snacks, cada um desses ingredientes. Que a maneira como meu estudo sobre isso não é profundo igual o da Ju, então se eu falar bobagem aqui, você pode falar, hein, Ju? Mas assim,
o uso desses ingredientes de forma tão reiterada como a gente faz aqui em Minas Gerais, em preparos tão específicos como a gente faz aqui, né, tão identitários, como a couve suada, o tutu à moda mineira, né, a gente chama só de tutu, né, mas é tutu à mineira, né, e porque é o em outros primeiro, lugares isso que você tá é de falando outra tão forma. interessante, porque o tutu à mineira é o primeiro prato com identificação, né, regional que aparece no primeiro livro de comida, né, livro de culinária editado no Brasil, que é o Cozinheiro Imperial. Né, assim, a primeira edição desse livro é de 1846, não tem nada, não tem nenhuma referência a nenhum prato de nenhuma região de Minas, mas aí, algumas edições depois, aparece o tutu à mineira. E ele é muito diferente em É. outras regiões do país, né? Eu estava agora, segunda-feira, na Casa do Porco, comendo o menu degustação novo deles, numa mesa de cozinheiros, e aí no prato principal, que é o porco sanzé, vem o tutu, né? E aí o pessoal tava assim, nossa, esse tutu tá muito gostoso. E eu só pensava na minha cabeça, gente, mas isso não é tutu, não. Caroçadinho, Né? cheio de baguinho de feijão, né? Porque o tutu fora de Minas Gerais é o tutu com pedaço, né? É o feijão um pouco mais inteiro. Então, assim, o uso desses 3 ingredientes de forma tão presente no nosso cotidiano, na nossa cultura alimentar, e com essas indicações identitárias, né, no final das contas, a gente chega à conclusão que existe uma cozinha mineira, apesar que tem uma discussão gigantesca sobre isso hoje, né? Nós não vamos nem falar Mas quem nossa que puxou conclusão tem isso. que ser essa, né? Assim, porque eu acho que é isso. Eu acho que Existem existe nuances, também. né? Existem nuances. Quando você chega em Goiás, o pequi tem uma importância muito mais importante do que em Belo Horizonte, né? Mas se você chega ali perto de Paracatu, o pequi é importante pra E Montes caramba, Claros, tanto então? quanto em Goiânia, né? Então, assim, quantas Minas Gerais, né? O Avelar tem um trabalho muito importante sobre isso, que é os territórios gastronômicos, né? Minas Gerais é o estado que tem mais município no Brasil, é um estado gigantesco. Quantas Minas Gerais a gente tem? A importância do pequi na minha vida é completamente diferente do pequi, da importância do pequi de uma pessoa que mora em Montes Claros. Né? Pois é, e agora isso é uma coisa legal que você está falando também, porque assim, a gente, às vezes, né, o senso comum tenta enquadrar na identidade que tem a unidade, então Sim. tem que ser tudo igual. Mas existe diferença na unidade também, então, na identidade. Sim. Então, a nossa identidade ela é composta por várias Minas Gerais. Né? Eu tenho uma briga isso não quer dizer que não tenha, tem, só que é isso, né? Não é tudo igual. E de família para família, né? Eu tenho uma discussão com a Ana Gabriela, que é uma cozinheira aqui também de BH, que ela fala, galinhada não vai pimentão amarelo. Eu falo, mas na receita da minha família vai, na da sua vai milho, né? E assim, e vai ter família que vai pôr palmito, né? Sei lá, eu dei um exemplo meio... Mas é isso, tem gente que vai pôr ervilha e tal. E aí eu acho que, né, até nada a ver com o assunto que a gente está discutindo aqui, mas dentro da autoralidade, quando eu vou pensar numa releitura, numa visão autoral sobre um prato que é tradicional, o que eu busco identificar, para ter respeito com o que foi construído, é o que é a unidade daquele prato. Se você comer uma galinhada no Brasil inteiro, em Minas Gerais inteira, o que vai ter igual de Belo Horizonte para Montes Claros? Então, assim, a galinhada, por exemplo, eu considero que é arroz, cúrcuma e frango. Se você tiver arroz, cúrcuma, né, o açafrão da terra, e frango, em um preparo caldoso, galinhada. Dentro disso, você vai ter 1000 ramificações. Vai ter galinhada com pimentão, galinhada com milho, não sei o quê. E é isso, não é igual. E tem essa coisa que você perguntou do ingrediente, assim, igual, por exemplo, aqui no trabalho de cada um. A Ju, que faz uma cozinha muito de afeto, de contar histórias, ela falou que cada prato que ela citou ali, ela contou uma história inteira. No pacato, a gente vê ali já essa coisa... que nem o Caio falou, de dar roupa de missa para um frango, né? Eu ainda só conheço o pacato por foto, mas cada frango que ele posta ali, caramba. Esses frangos não estão indo para a missa, não estão indo para o Vaticano. E, por exemplo, já lá no Noca, a gente faz um peito de frango, a gente só deixa marinando e faz de leve na brasa, numa cocção simples, mas assim, é aquela coisa...
no fim das contas, como pensar para que o ingrediente ganhe uma identidade tal, e aí a gente pode falar de autoralidade, que ele evidencie tudo que ele tem de mais potente, assim, né? Assim, igual o peito de frango, que é aquela coisa que a gente conhece. É, né? Famoso por ser seco ser sem gosto, né? Exatamente, seco sem gosto. O peito de frango é injustiçado, né? Ele ficou ou para dieta ou para self-service. Então, exatamente. Assim, eu digo self-service não falando mal do self-service, né? Falando de comida de dia a dia, assim, né? Porque é fácil, é simples, não precisa de tanto tempo de cocção, mas aí você encontra um trabalho com mais cuidado, você encontra o valor do sabor, e aí você vê o valor do ingrediente, né? E aí é aquela coisa, igual como que a gente pesquisa ingrediente? É chegando em cada produtor, é perguntando o que ele tem de melhor, o que está na época, o que ele tem curiosidade de ser usado de alguma forma que a gente tem condição de pesquisar, né? Então, a gente tem tempo, a gente trabalha para isso, né? Para poder descobrir algo que a outra pessoa fala assim, nossa, eu acho que aquilo ali funcionaria mesmo. Você acha? Então deixa eu testar, que eu acho que pode Tiago, ser. você falou uma coisa que eu acho que é o mais importante, assim, não agora, um pouquinho antes, você falou, eu trabalho não passando a demanda para o produtor, mas vendo o que ele tem de oferta e eu vou trabalhar em cima. Isso. E aí, é uma crítica muito grande que eu tenho, é uma crítica ao sistema, né? Vou aproveitar para militar aqui, porque, assim, quando a gente começou com a industrialização e com, né, supermercado, e aí a gente não pode esquecer também que tem lobby em cima disso tudo, foi vendida uma ideia, principalmente para as mulheres, donas de casa, né, que preparavam a comida, porque não tem como a gente falar de gastronomia, avanço gastronômico, sem pensar na dona de casa. É ela que define tudo, né? Ainda mais em Minas Gerais. Ainda mais em Minas Gerais. Assim, venderam para a dona de casa uma ideia do seguinte, você precisa comprar o que é fácil. Você precisa ter comodidade para você não ter trabalho e ter mais tempo para viver a sua vida e não ter que ficar dentro da cozinha. E aí venderam, tipo, nuggets, hambúrguer, caldos prontos, né? Tudo aquilo que veio ali dos anos 50 para frente, com essa ideia de facilitar a vida, e aí toda essa cultura capitalista de lobby de mercado colocou essa ideia na cabeça das pessoas, que tudo tem que ser fácil, e ninguém contou que tem uma conta que vai ser paga lá na frente, que é uma conta de saúde, né, de você estar comendo um alimento industrializado que é um veneno. E o pior de tudo é a deseducação. Isso daí tirou todo o conhecimento que as pessoas, né, tinham sobre alimentos, sobre ingrediente. Então, nós já nascemos nessa era, né, na era eu falo que nós somos crianças mimadas, porque a gente quer comer morango o ano inteiro, a gente quer comer banana o ano inteiro, a gente quer comer tudo o ano inteiro. E aí, por que a gente quer comer essas coisas o ano inteiro? Porque talvez se a gente levantar a mão aqui, cada um começar a falar uma fruta, a gente não vai conseguir listar mais de 30. E aí, por isso que a gente quer comer elas o ano inteiro, porque a gente não conhece esses produtos. E aí a gente tem que entender o seguinte, que a gente vai comer maçã na época da maçã, que a gente vai comer morango na época do morango, pera na época da pera, porque se a gente quiser comer eles o ano inteiro, vai acontecer o que você falou, o cajá vai acabar, né, o umbu vai acabar, né, e se a gente for falar aqui, sei lá, da siriguela, que é uma fruta do cerrado... Uvaia. Quem que já comeu isso aqui, gente? Eu sou cozinheiro, eu sou um chefe de cozinha que viaja, eu vou conhecer produtor, converso com outros chefes. Tem uma porrada de ingredientes brasileiros que eu nunca vi, que eu conheço de livro. Eu fui dar uma aula em 2018 no Festival de Tiradentes, e eu dei uma aula sobre os saberes esquecidos de Minas Gerais. E eu queria muito usar quitoco, né, que é uma punk, né, como se chama hoje, mas é o mato do mineiro, que estava nos nossos quintais. Isso é o tempero que o mineiro sempre usou na carne. É quitoco, alfavaca, hortelã, pimenta, tudo pilado num pilão de pedra-sabão, de madeira, junto com alho, com sal e esfregado na carne. A gente nunca usou aqui tempero da Provence, com alecrim, tomilho, louro. Não é isso que a gente cozinhava aqui. É impossível, desafio vocês a achar um quitoco aqui em Belo Horizonte para comprar. E sabe onde que eu achei? Não tinha para comprar. Muda, nessa né? feira da agricultura urbana,
a Nini, que é presidente da Associação Horizontes, toda vez que eu vou lá, ela fala assim, não, você tem que pegar não sei o quê, não sei o quê. Aí ela, ó, separei um quitoco para você aqui. Aí eu, e você quer que eu faça o quê, Nini? Eu quero que você me dê um lanche depois. Aí ela me deu um potinho de pó royal, assim, cheio de quitoco desidratado que ela fez assim, pilou para mim. Usamos vários dias e isso, uma descoberta que ela não venderia ali, porque não tem esse valor comercial. Igual na barraca do lado dela, da dona Raquel. Cheguei lá, uma coisa simples, beterraba. E aí tava uma caixa assim, cheia de folha de beterraba. Eu já tinha comprado um monte de coisa na mão dela, eu falei assim, não, essas folhas de beterraba aqui. Ela, vou vender, não. Você não vai vender, me dá, então. Folha de cenoura. Folha de cenoura. Eu uso essas folhas todas. E os principais também. Folha de batata fornecedores já te doce, entregam né? 100, né? Você tem que 100, pedir, cara, eu quero essa folha, né? Porque ele joga fora. O Não, e folha de quitoco, cenoura, a a Ilma quantidade Correia que tem também, ela leva. Agora ela tem? Na Tem. época ela não tinha, não. Não, Tive ela que arrumar levou a pra muda e mim. plantar. Eu tenho a minha horta de punks, né? Que eu fui garimpando aí ao longo dos anos, que eu pego meus temperos da minha horta. Porque se eu for precisar comprar é muito difícil, né? Mas eu acho que também essa demanda que vocês vão criando ou resgatando na cadeia do mercado, né, ela funciona como um efeito cascata, né? Claro. Se Fundamental. você, um Fundamental. garimpo, né? Você, à medida que você demanda, você coloca isso no seu restaurante, isso vai criando ali, né? Nessa roda vai sendo O combustível. umbigo de banana é um exemplo também, Sim, né? Assim que eu faço umbigo toda semana, tem um dia que tem um umbigo, mas o umbigo ele era descartado, né? Eu tenho E é super mineiro, é super demais, tradicional, né? Muita coisa foi esquecida, né? Eu acho que ontem teve aqui um depoimento também que eu achei muito legal de uma Princess, né? Que ela chama do Congo, né? Ela falou que ela foi chamada para fazer um jantar, né? E que ela ficou com vontade de fazer larva de palmeira, mas ela falou: nossa, mas isso como é que vai fazer isso? Acho que as pessoas vão achar muito estranho. E eu persigo muito essa história que é um relato que tem do século XVIII, que aqui se comia o bicho de taquara, que é uma larva. E eles explicam até como se faz isso e tal. Tanajura também. Então, eu acho isso interessante, Caio, até assim, fazendo uma ponte com uma coisa que você falou, dessa comida nossa ter nascido da fome. Isso é uma visão muito que hoje, né, na academia a gente chama de eurocêntrica, né? Porque a gente desconsidera o que as pessoas comiam aqui anteriormente. Então, tem muita gente que fala que comer bicho de taquara é uma prova de que aqui havia fome. Mas não é. É porque é gostoso, Sabe? mesmo. É porque gostavam. As pessoas, os povos originários e os africanos, eles comiam isso. Era o Porque alimento eles da gostavam. época. Então, não é a fome. Isso não é um atestado de que... Assim, houve algumas questões, sim, de abastecimento e tudo, mas a gente não consegue enxergar isso, né? Eu fico louca, eu fiz com essa coisa, porque a cabeça nossa ela é uma cabeça eurocêntrica, não tem jeito, a gente aprendeu a pensar assim. Então, na hora que você tenta virar, né, o seu olhar, você descobre muita coisa, né? E é desafiador a gente conseguir enxergar isso. Não, Né? e essa coisa do Mas o bicho da ingrediente... taquara, para mim, é emblemático. Eu adorei ver ela falando isso. Eu falei, E ela olha falou só, também né? que fez a folha da mandioca, que lá as pessoas estavam com medo de morrer envenenada. Né? Mas é E por ela causa da falou, mandioca gente, brava, né? eu como folha da mandioca e nunca morri, estou aqui. Né? Maniçoba, né? Exato. Agora, Rafa, assim, eu acho que o grande segredo, né, respondendo a sua pergunta assim, sobre esses ingredientes perdidos, é educação, cara. Não tem outro jeito. A gente precisa ensinar as pessoas sobre isso. E as pessoas têm que entender que a dona Ilma uma vez me deu uma resposta muito boa, que eu queria que todo mundo ouvisse isso de um produtor rural uma vez. Uma vez eu pedi para a dona Ilma, 100 mini milhos para um evento. E aí ela me mandou, 70. Falei, ô Ilma, o evento é hoje, você está doido? O que eu vou fazer agora? Como que você não me avisou isso antes? Aí ela falou comigo assim, Caio, eu vou te passar o telefone da terra, você dá uma ligada para ela para reclamar, né? E assim, as pessoas têm que entender, e eu tomei um tapa na cara, né? Falei, putz, é verdade, né? E aí, assim, as pessoas têm que entender isso. A gente precisa ensinar isso para elas, e para a gente começar agora, em 2021, uma construção de paladar brasileiro. Porque o brasileiro não tem paladar para ingrediente brasileiro. O brasileiro não está preparado para comer as coisas do Brasil
porque ele não conhece as coisas do Brasil. Não é porque ele não gosta, não é porque é ruim. Não conhece, ele só conhece maçã, banana, uva, que é o que o lobby do supermercado empurrou goela abaixo ao longo das últimas décadas. Sim. Né? Então, a gente tem que educar. Não Exato. tem outro jeito. É um marketing da indústria alimentícia também que é muito forte, né? Só a gente criar percepções para além disso e ir atrás do que vocês estão fazendo, né? Consumir e experienciar o que vocês estão fazendo. Todos os 3 restaurantes, eu acho que tem exemplos incríveis de tudo isso que eles estão falando, mas eu queria, Caio, por exemplo, que você falasse um pouco do que você faz lá no Pacato com o milho, né? Certamente, muitos aqui de nós, a gente tinha o costume, e ainda temos, de comer rapa de angu, o raspa de angu, né? Aquela casquinha deliciosa do angu, que isso, em Minas Gerais, é uma coisa que sempre foi muito, muito típica, né? Disputado, né? Hã? Disputado. Qual filho que ia Disputadíssimo. poder comer a rapinha? Né? Não é? E no seu restaurante tem essa história do milho, né? Você pegou assim uma transformação do ingrediente, que é isso que o Thiago falou, né? Desse poder de transformar um ingrediente que, não sei, talvez no senso comum se ache banal, mas ali no seu restaurante o que você fez com milho é uma coisa incrível, né? Porque você senta, você tem contato com o menu degustação, que o Como milho sobe... o milho aparece de formas assim inacreditáveis, inclusive na casca de angu. Eu queria que você falasse um pouco disso. Obrigado por achar isso bom, né? Porque tem cliente que acha isso ruim. E quando a gente vai abrir um restaurante, principalmente quando a gente fala de comida autoral, a gente está sempre nesse dilema, porque seria ótimo se a gente não precisasse lucrar, a gente não precisasse pagar aluguel, seria lindo. Mas tem que pagar as contas, né? Então a gente tem que ficar equilibrando sempre o comercial, o que vai vender, com o que a gente quer fazer. E eu lembro que, logo que eu assumi a chefia do Jardim, teve uma vez que alguém virou para mim, um cliente, né, passou um feedback para um garçom, falando assim, porque no cardápio de vocês aqui, vocês têm mandioca demais. E tinha, tipo, 3 coisas. Tinha um purê de mandioca, tinha uma batata palha de mandioca e tinha, sei lá, um chip de mandioca que acompanhava alguma coisa. E aí eu parei e pensei, mas só tem 3 coisas. Mas, assim, mesmo que tivesse 10, não está errado. Porque a nossa cultura alimentar brasileira, né, falando do Jardim, é mais brasileira, é muito focada na mandioca. Então, isso é um reflexo da nossa cultura alimentar. Só que, por conta desse lobby dos supermercados e tudo mais, a gente não está acostumado a isso. Está escancarado na nossa cara o que é a nossa cultura alimentar. E quando a gente vem para um recorte aqui mais mineiro, né, e até ampliando assim, as fronteiras de Minas Gerais, né? Nessa região aqui do Sudeste, o milho ele teve uma importância tal qual a mandioca teve para outras regiões do Brasil. Não que a mandioca não seja importante aqui, né? Mas aqui o milho realmente foi o que foi mais importante para a nossa cultura alimentar, né? Para a formação dela. E aí, somando a essa importância, o milho ele ainda tem uma característica que é incrível, que é a versatilidade dele, né? Do milho a gente faz angu, canjiquinha. É muita coisa. É milho verde, milho de pipoca, é muita coisa. O milho pode ser doce, pode ser salgado, né? Então, assim, a gente pode fazer tudo com o milho. E no Pacato a gente tem uma preocupação muito grande em ter no nosso cardápio uma representação que seja o mais fiel possível à realidade, né? Então, por exemplo, lá a gente não tem nada do mar, né? Porque isso não faz parte da nossa cultura alimentar. E eu acredito que para eu bater no peito e falar assim, não, meu restaurante faz cozinha mineira de quintal, eu não posso ter um camarão, por exemplo. E bacalhau, você pode? Bacalhau, talvez, porque... não, assim, bacalhau, comprar um gado morrua eu não teria. Eu pegaria, por exemplo, um surubim e faria um bacalhau de surubim. Aí eu faria, sim, mas pegar um bacalhau comprado eu não faria, não, porque usar a técnica de conservação do bacalhau é super mineiro. A gente não pode esquecer que a cozinha tropeira é uma cozinha baseada em técnicas de conservação de alimento, né? Então... E a gente comia muito bacalhau. Sim. Eu estou falando isso porque eu tô... Tem um bacalhau no restaurante dela, dois, com feijão. Né? 2.
E é porque eu fico encasquetada com isso, por isso que eu estou trazendo essa questão do bacalhau. Porque o mineiro come bacalhau desde o século XVIII, e muito bacalhau. Né? Justamente por a gente não ter mar. Aí agora eu já achei um registro associando o consumo do bacalhau com a questão dos judeus, porque o judeu não come peixe de couro e não come porco. Então, será que por isso tem um consumo tão grande aqui de bacalhau? E Então, esse bacalhau sabe, era carregado para cá, né? Apesar e dele não muito, ser mas da assim, terra. de documentos mesmo, falando, tem um testamento de uma mulher que viveu lá em Diamantina também, que tem lá rolado tudo, tanto a quantidade de bacalhau que se comia. E esse bacalhau que eu faço, que é inspirado nesse livro, né, porque a menina conta que ela comia bacalhau com angu, abóbora e feijão. Então, eu fico pensando isso, assim, então, bacalhau faz parte ou não faz parte? Pode fazer, não pode fazer? Né? Não, mas eu acho que é só uma digressão. Assim, não, lógico, isso depende muito assim do recorte que se faz também, né? Porque aquilo que a gente estava falando, que Minas Gerais é muito grande. Quando eu falo de cozinha de quintal, eu acho que se encaixa mais os ingredientes do quintal mesmo. Mas, por exemplo, o terceiro prato principal do menu degustação é uma versão de vaca atolada que é feito com carne bovina, que sai um pouco da tríade, que é a primordial, que é vegetal, frango e porco, né? Mas, assim, a história da criação da vaca atolada e a inserção na cultura da cozinha de quintal como uma interferência da cozinha tropeira, isso também pode estar ali de forma pontual, né? Eu acho que não pode ser tipo o principal e não pode ser descontextualizado. Se você servisse lá, por exemplo, sei lá, um camarão flambado no conhaque servido com um risoto, aí você já começa a viajar na maionese, né? Tem que ter um contexto, né, para inserir esse tipo de preparo. E eu acho que isso também... Nossa, gente, a gente fala demais, né? Tá dando fome, gente. Tinha que durar o dobro do tempo, né, pra gente Mas falar. acho que olha é só para só. pensar o que é raiz também, né? Que eu acho que a gente às vezes pensa que raiz é uma coisa que é para te prender e que você tem que seguir ali uma rota, né? Não, e a de gente novo, pode- enquanto Minas Gerais, o que é a raiz mineira, né? Porque eu sou do norte de Minas, vocês são daqui de BH. As minhas raízes são outras que de vocês são outras e de quem está no Triângulo é outra. Então, o que é Minas? O que nos identifica enquanto mineiros? Não, e a raiz nessa ela é só para pluralidade dar toda, suporte né? a gente, para a gente crescer Exato. para onde a gente quiser, né? Isso é Pra onde que a gente dinâmico, né? puder. Uma Toda essa coisa construção é não é para dinâmica, né? agarrar e não te deixar, né, assim, Lógico. enredado. Né? Raiz Acho tem que ser pra- frutífera. Né? Gente, excelente. A gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Tem uma última pergunta, que é o seguinte: vocês três, eu sei que são mentes inquietas, e eu queria saber de cada um o que vocês estão atualmente a fim de fazer, a fim de criar um prato com determinado ingrediente, alguma coisa com alguns dos que vocês falaram, ou vocês sempre estão descobrindo coisas. Então aqui vai ser um momento spoiler. Juliana. Nossa, são tantas coisas que Conta precisando uma de aí. fazer. Deixa eles falarem primeiro. Quem Tá começa? difícil. Ó, eu sei que assim, como lá no NOCA a gente trabalha uma cozinha que muda semanalmente e às vezes diariamente, o cardápio de ontem eu já esqueci. Eu sei o próximo. Então, assim, cara, eu sei que, por exemplo, hoje... O que vem lá de Janaúba? Pois é, as coisas de Janaúba estão difíceis de vir. Estou doido para trazer uma carne de lá. Mas hoje, por exemplo, a gente estava com um prato vegetariano lá que era um purê de feijão fradinho com um repolho na brasa e brócolis na brasa e picles, um picles que a gente fez de fermentação longa, de rabanete. E acabou o brócolis. Eu falei, nossa, mas o brócolis fazia todo sentido de textura na composição do prato. Aí eu fui lá no estoque, o que tem que eu posso trocar? Não vou no supermercado do lado comprar, a feira é só amanhã. Aí eu vi uma batata doce. Mas batata doce, assar ela vai ficar uma textura mais próxima do purê. Deixa eu cortar ela crua mesmo, dar uma marinadinha de leve nela na brasa, no limão e levar para a brasa. O que vai acontecer? Bom, quem for lá hoje à noite vai descobrir. Olha só, tá certíssimo. Cozinheiro também faz marketing.
Apareceu alguma coisa aí, Caio, na mente? Não, Você, eu você acho... acabou de abrir um restaurante novo, então não sei se... Não, mas nós já estamos com o menu novo na Aí. ponta da língua aí, né? Porque o Pacato, o nosso foco realmente é o menu degustação e a gente quer fazer um menu que seja cada vez mais dinâmico. Agora, no começo, para dar tempo de todo mundo conhecer e ir lá, a gente está mantendo o menu por mais tempo, mas provavelmente no ano que vem a gente já vai começar com um menu que muda todo mês. Né? É um menu longo, de 10 pratos, então não dá para mudar toda semana igual a gente queria, não, mas todo mês ele deve mudar. E uma coisa que a gente está trabalhando bastante lá, e estou viajando bastante para conhecer produtor, é com as raças de porco que a gente tem à disposição hoje no Brasil para trabalhar, produtores diferentes, tipo de porco diferente, para mostrar essa diversidade, porque a gente acha que porco é tudo igual, galinha é tudo igual, porque foi isso que a indústria fez a gente achar mesmo, né? A indústria do porco branco, que veio nos anos 60 e que colocou tudo padronizado, ela acabou com várias raças crioulas, né? Como o caruncho, o moura, o próprio piau, né? Diminuiu muito a quantidade depois disso. Então, a gente quer ter no Pacato pratos com diferentes tipos de porco, né? Hoje a gente já trabalha com 3 porcos diferentes, a gente usa o moura, o caruncho e o piau, então isso já é uma realidade, né? Mas a gente quer aprofundar esse trabalho sobre o porco. A ideia não é ser uma nova casa do porco, tá, gente? O nosso lance é deixar trazer informação mesmo, sabe? Então, mostrar que tem diferença, né? Quando você come uma carne de um porco moura, depois come carne de um piau e come caruncho, você vê que parece que são 3 animais diferentes, né? Então, isso é muito importante, a gente conseguir ver essas nuances e essas diferenças. E em janeiro, a gente começa com o nosso almoço de final de semana, que ele vai ser focado em pratos para compartilhar, pratos de família, baseado em assados. Então, a gente vai ter muitos animais assim que foram deixados de lado, né? Que a gente, às vezes, fica achando que é coisa de fora, mas se comia muito aqui, né? Marreco, pato, esses pequenos animais de caça ali, até pombo mesmo, galinha d'Angola, codorna, Réptil, né? Uns répteis também. Tem alguns que são proibidos, a gente não pode fazer. Mas, e assim, eu estou falando isso de carne, gente, porque é uma fonte de pesquisa e educação que a gente tem que fazer com o público, mas o Pacato também tem menu vegetariano, vegano. Eu acho que não existe nenhum outro restaurante BH que tem menu adaptado assim igual a gente já atende qualquer restrição alimentar. Celíaco, intolerância à lactose, vegano, vegetariano, enfim, tem espaço para todo mundo. E nesse almoço de final de semana a gente também vai ter muito preparo baseado em vegetal. Excelente. E aí, Ju? Bom, então, em termos assim bem práticos, né, e imediatos, né, a gente está preparando um jantar agora para comemorar o aniversário de Belo Horizonte, que vai ser no dia 9 de dezembro, que eu vou fazer junto com um outro chefe aqui. Então, isso é uma coisa assim, que eu tive uma experiência no Fartura, né, de receber uma chefe de Belém, que foi muito legal. Ontem eu fiquei muito impressionada com a Keila, né? Kelma. Eu já fiz até um convite informal para ela, né? Um tempo atrás, eu fiz um feijão tropeiro com uma cozinheira de um restaurante ali da região da Pampulha. Então, acho que esse intercâmbio com outras pessoas, elas indo lá para a Cozinha Santo Antônio para a gente cozinhar junto, é um projeto, né, que eu quero cada vez mais ter presente lá. Essa questão do porco, né? Essa semana eu fui visitar também um produtor, né, que eles estão trabalhando com porco caipira, então já vou amanhã é sexta? Amanhã nós vamos fazer feijoada e já vai ser com os pertences desse pessoal, de um porco caipira e tal. Então, eu acho que essa proximidade com os produtores ele já torna a vida da gente muito dinâmica, né? E eu tenho essa pulga atrás da orelha com o bacalhau, né? E em Montes Claros eles fazem um processo com o curimiatã, que é praticamente um bacalhau, né? Eles
lá no mercado deles, eles têm muito isso. Então, é outra coisa que eu fico aí, né, eu já testei algumas vezes e tal. Então, assim, a gente conseguir ter essa possibilidade, né, de identificar as coisas que a gente tem aqui no estado, trazer para Belo Horizonte para a gente poder fazer, isso é incessante. Então, assim, não é, eu nem sei se é novidade, né, porque toda semana você tem que correr atrás de uma coisa, né, para manter essa proposta que a gente tem de estar trabalhando e valorizando com os ingredientes. Excelente. Gente, eu recebi aqui a informação que, infelizmente, o nosso tempo está estouradíssimo. Eu agradeço a todo mundo, a vocês. Peço desculpas, a gente não vai conseguir abrir para perguntas, mas com certeza os chefes vão poder responder alguma dúvida aqui em seguida, a nossa conversa, porque a próxima mesa já vai começar agora. Falamos demais, né? Oi? Falamos demais. Conversa boa é assim, prosa boa é assim. Muito obrigado a todos E quem vocês. quiser também, quem quiser parar a gente aqui conversar, fica à vontade. Se Exato. quiser mandar mensagem no Instagram,